Boa noite e bem-vindo ao jornal. O presidente da República, Daniel Chapo, está em Bruxelas para reforçar a cooperação política, econômica e de segurança entre Moçambique e a União Europeia, num contexto em que o financiamento europeu às forças do Ruanda, que apoiam Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, termina em maio próximo. A agenda do chefe do Estado inclui encontros com o governo do Reino da Bélgica e com o setor privado europeu, com o objetivo de mobilizar investimento e garantir que os parceiros internacionais continuem a apostar em Moçambique, numa altura em que vários países estão a rever as suas estratégias de financiamento ao desenvolvimento. O presidente da República, Daniel Chapo, encontra-se desde este sábado no Reino da Bélgica para uma visita oficial de 5 dias. Integrada na delegação presidencial, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela dos Santos, explicou à imprensa as principais razões da deslocação do chefe de Estado moçambicano à Bélgica e às instituições da União Europeia. Dia 17 é o dia, dia 16, desculpa, é o dia com a Bélgica, não é? Que teremos os encontros todos com a Sua Majestade, como já nos referimos, e o setor privado, e também depois terá dia 17, que é com as instituições da União Europeia. A União Europeia é o maior parceiro de cooperação que nós temos, tanto em termos de ajuda ao desenvolvimento, tanto em termos do comércio, não é? E da assistência humanitária. E também todos nós sabemos que temos uma missão da União Europeia a apoiar as nossas forças de defesa e segurança no combate, sobretudo capacitando eles para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Também com a União Europeia, além de instituições como tal aqui, temos o Banco de Investimento da União Europeia, que também investe em Moçambique. Então, como disse, a União Europeia é o maior parceiro até agora, não é? Então, Sua Excelência Presidente, esta é a primeira visita que ele está a fazer nestas instituições da União Europeia para vir agradecer o apoio. Durante a visita, o chefe de Estado deverá igualmente manter contactos com o setor privado europeu e belga em encontros organizados por entidades empresariais e pela cooperação belga com o objetivo de atrair mais investimentos para Moçambique. Nós ainda temos um parceiro que é a União Europeia, ajuda ao desenvolvimento. Há vários países no mundo, incluindo alguns Estados-membros da União Europeia, que estão a retirar esta área de ajuda ao desenvolvimento e estão a passar mais para o setor privado, investimento, comércio, mas a União Europeia mantém-se como o grande parceiro. Então, nós queríamos ver se continuávamos a ser o país prioritário, não é? Na lista das prioridades da União Europeia em relação à ajuda ao desenvolvimento. Queremos, com o setor privado europeu, também ver se conseguimos ter mais setor privado a investir em Moçambique. Então, por isso que temos essas reuniões todas. Eu disse também que o governo belga, nesta semana, informou que vai preparar também um encontro com o setor privado belga, não é? Também que com interesse de investir em Moçambique. Então, vamos levar também para casa, não é? Alguma esperança de que os setores privados da União Europeia, não é? Incluindo a Bélgica, vão passar a investir em casa. Temos que comentar o comércio, não é? E investimentos. A agenda contempla ainda a participação em iniciativas ligadas às áreas de energia e digitalização. De acordo com a ministra, a União Europeia continua a ser o maior parceiro de cooperação de Moçambique, prestando apoio ao desenvolvimento, comércio e assistência humanitária, além de contribuir para os esforços de defesa e segurança, através da missão de formação das forças moçambicanas no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. E não apoiam só, apoiam também mesmo o diálogo nacional inclusivo, eles é que estão a nos apoiar. Então, é o sítio certo para as Suas Excelências estar neste momento, sobretudo porque temos que pedir o apoio da União Europeia para a continuação da missão da União Europeia de capacitação das nossas forças de defesa e segurança no combate ao terrorismo, o que vai até junho. Depois disso terá que ser renovado. Mas temos toda a indicação do apoio que nós temos para apoiar Moçambique nesta área. No âmbito da cooperação com os países de África, Caraíbas e Pacífico, a União Europeia disponibiliza a Moçambique
mais de 700 milhões de euros em apoio ao desenvolvimento, atualmente enquadrado no acordo de parceria que sucedeu ao acordo de Cotonou. O financiamento da União Europeia para as tropas ruandesas destacadas em Cabo Delgado deverá terminar em maio deste ano, sem previsão de renovação. A informação foi avançada recentemente pelo portal Business Insider Africa, citando fontes ligadas ao processo. O futuro das tropas ruandesas em Cabo Delgado poderá estar com dias contados. O financiamento da União Europeia, que apoia a missão militar de Ruanda no norte do país, deverá terminar em maio deste ano, sem indicação até o momento de que o apoio será renovado. A informação foi avançada na última sexta-feira pelo portal Business Insider Africa, que indicou que o financiamento europeu, no valor de 20 milhões de euros, foi aprovado em 2024 para apoiar as forças de defesa de Ruanda destacadas em Cabo Delgado. Este apoio somou-se a um financiamento idêntico concedido em 2022, contemplando um período de assistência de cerca de 36 meses, destinado sobretudo à logística, transporte e equipamento militar das tropas ruandesas na região. As forças ruandesas estão em Moçambique desde 2021, após um pedido do governo moçambicano para apoiar o combate aos grupos insurgentes ligados ao Estado Islâmico na província de Cabo Delgado, uma região estratégica devido aos grandes projetos de gás natural. Entretanto, o possível fim do financiamento surge num contexto de maior pressão internacional sobre o Ruanda. No início deste mês, os Estados Unidos anunciaram sanções contra as forças de defesa ruandesas por alegado apoio ao grupo rebelde M23 na República Democrática do Congo e por suspeitas de violações de direitos humanos. Em reação, o governo ruandês admitiu a possibilidade de retirar as suas tropas de Moçambique caso não exista financiamento sustentável para manter a operação. A porta-voz do Executivo, Yolande Makolo, afirmou que se o trabalho das forças ruandesas em Cabo Delgado não for valorizado, o comando militar poderá recomendar o fim do acordo bilateral e a retirada da missão. Na última sexta-feira, segundo noticiou The New Times, outras tropas ruandesas deverão ser destacadas a Moçambique para a substituição das que se encontram no país a combater o terrorismo em Cabo Delgado. Em 2024, o Ruanda enviou mais de 1.000 soldados para reforçar o contingente militar que já estava no país desde 2012. Com a eventual saída das tropas ruandesas, as forças de defesa e segurança de Moçambique poderão passar a assumir sozinhas a responsabilidade pela segurança da província de Cabo Delgado, depois do fim da missão regional da Comunidade de Desenvolvimento de África Austral, conhecida como Missão da SADC em Moçambique, ou SAMIM, que encerrou as suas operações no país em 2024. Vale recordar que Moçambique e Ruanda assinaram em agosto do ano passado um acordo sobre Estatuto das Forças, ou simplesmente SOFA, que essencialmente regula a atuação das Forças Armadas ruandesas no âmbito do combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Este acordo clarifica também as regras de empenhamento e imunidades e não prevê, frise-se, o aumento do efetivo ou contingente já existente no país. Seguimos então com outras notas informativas. A economista Teresa Bueno antevê dias ainda mais difíceis no acesso às divisas no país com o encerramento da Mosal, visto que a empresa de fundição de alumínio era responsável por gerar cerca de 1,1 milhões de dólares norte-americanos com exportações anuais, o que representava uma importante entrada de divisas para a economia moçambicana. Ben acrescenta que a saída da empresa poderá também afetar negativamente o produto interno bruto de Moçambique, tendo em conta o peso significativo que a indústria do alumínio teve na dinâmica econômica do país. Neste domingo, oficialmente, a empresa de fundição de alumínio Mosal, maior unidade industrial de Moçambique, encerra as portas após 25 anos de operações no país. E o coro de reações não para de chegar aos microfones da MBC-TV. Expressando preocupação sobre os impactos económicos desta decisão, a economista Teresa Bueno
Alertou que a saída da Mosal poderá agravar a crise de divisas, já que a empresa contribuía com uma parcela significativa em moeda estrangeira através das exportações. A Mosal contribuía em cerca de 1,1 bilhões de dólares de exportações no total, no universo de cerca de, nos últimos 3 anos, um pouco acima de 8 bilhões. Estamos a dizer que é isso quase 12%. Então, é realmente significativo. Estamos a dizer que, então, nos próximos dias, a situação da escassez de divisas pode vir a agravar-se. O produto interno bruto do país também poderá ser afetado, assim como as famílias que dependiam direta ou indiretamente do emprego gerado pela fundição, acrescentou Boine. Sob o ponto de vista fiscal, Mosal pouco contribui. Então, isto, em relação às finanças públicas, sugere que a saída da Mosal pode não ter um impacto significativo, mas na economia isto pode afetar não só no produto interno bruto, como também na capacidade ou no nível de desemprego do país. A especialista disse mais. Os indicadores econômicos do Instituto Nacional de Estatística poderão apresentar resultados negativos nos próximos períodos, refletindo o impacto da saída da empresa. Pode apresentar dados relativamente baixos em alguns indicadores e relativamente altos em outros indicadores. Por exemplo, como estivemos a falar sobre o nível de desemprego, pode-se esperar que a taxa de desemprego possa aumentar e pode-se esperar que o rendimento das famílias possa reduzir. O encerramento da Mosal prevê a fase de manutenção e conservação num processo que vai conduzir esta indústria à desativação gradual das suas atividades. Lutero Simango diz que a história da Mosal, que hoje fecha oficialmente as suas operações, está mal contada e que não faz nenhum sentido que tal decisão tenha sido tomada de forma unilateral pela empresa de alumínio. O líder do MDM questiona a modalidade dos contratos e a não identificação de soluções locais para evitar o encerramento da empresa. A decisão anunciada pela Mosal de fechar as portas na sequência da falta de um acordo sustentável de fornecimento de energia pela Eskom continua a gerar reações. Desta vez foi o líder do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, que disse não fazer sentido que a empresa tenha tomado a decisão de encerrar as suas atividades de forma unilateral. A história está mais explicada e se de fato as entidades do Mosal tomarem essa iniciativa, o governo moçambicano deve levar esse assunto com muita seriedade até envolver as instâncias jurídicas regionais, continentais e internacionais para resolver essa disputa. Porque não faz sentido que o Mosal tome essa decisão de uma forma unilateral. Não faz sentido. Lutero Simango avança que uma das saídas para o fornecimento de energia a Mosal poderia ter sido uma comparticipação da empresa na construção de barragens de grande magnitude no país. É triste e sempre teremos que começar agora a questionar como se celebrou o contrato do Mosal e quais eram as responsabilidades e também se nós sabíamos que havia dificuldades no fornecimento de energia a um preço para a construção de barragem, nesse caso concreto do Pandacua, será que não haveria uma janela de uma negociação com o Mosal, de fazer parte desse negócio da exploração da energia Pandacua? O encerramento da Mosal foi marcado para este domingo, 15 de março de 2026. O encerramento da Mosal representa uma derrota para Moçambique e a perda de uma oportunidade de se consolidar como uma hospedeira
de uma das indústrias mais importantes do mundo, defende o comentador da MBC-TV, Salomão Moiane. Recuando 25 anos no tempo, Moiane recorda que foi a Mosal que abriu espaço para que outras empresas apostassem no país e investissem em negócios, contribuindo para o desenvolvimento industrial, econômico e social de Moçambique. Na questão da Mosal, eu posso dizer que nós fomos derrotados. Moçambique perdeu um ponto. Perdeu a possibilidade de continuar a ser hospedeiro de uma das indústrias bandeiras do mundo. E a fundição de alumínio é estrategicamente fundamental para todo mundo. Sim. E é verdade que ouvi um ministro dizer que, bom, Mosal não era negócio de Moçambique, só que estava em Moçambique, mas isso é outra fala. É outra fala que pode ser abordada no devido altura, na devida altura. Mas Mosal era uma empresa moçambicana, uma empresa em Moçambique e uma empresa pioneira que há cerca de 25 anos atrás é ela que criou condições para vir mais empresas daquela. É pioneira por quê? Porque nós acabamos de sair da luta, da guerra dos 16 anos. Muitas empresas consideravam, muitas multinacionais achavam que Moçambique era um país de alto risco para colocar investimento. E a vinda da Mosal nessa altura e a inauguração da Mosal nessa altura desmentiu isso, mostrou que afinal em Moçambique pode haver uma empresa do primeiro mundo e muitas outras empresas vieram atrás da Mosal para Moçambique. Portanto, para mim não merecia esta morte instantânea resultante da incapacidade de fazer-se uma negociação para se encontrar uma boa saída. São os certos do programa Semana com Salomão Moiane, que o caro telespectador pode acompanhar logo a seguir ao jornal. E seguimos com outras notas informativas, a dizer que o sociólogo Elísio Macamo afirma que a crise econômica em Moçambique, detalhada sem que recentemente pela consultora britânica Oxford Economics, não é apenas uma questão de números ou da existência de elites oligárquicas e corruptas, mas sim um reflexo de um sistema político que toma decisões sem prestar explicações. O sociólogo falava durante a sua rubrica semanal de opinião, transmitida todos os sábados no Jornal da Noite da MBC-TV. E foi nesse espaço que Macamo destacou ainda que o país vive atualmente um déficit de soberania deliberativa. O relatório recente da Oxford Economics lançou um balde de água fria sobre as expectativas econômicas de Moçambique ao descrever o cenário marcado por um crescimento anémico, escassez de divisas e uma perigosa dependência das promessas futuras de receitas provenientes do gás natural. Falando na sua rubrica habitual de opinião, o sociólogo Elísio Macamo afirmou que a análise da consultora britânica levanta o véu para revelar uma crise que vai muito além dos indicadores macroeconômicos, expondo fragilidades profundas do sistema político nacional. O verdadeiro problema é o sistema político. O relatório da Oxford Economics revela algo muito mais fundamental do que a existência de elites econômicas. Ele mostra um país cuja economia está organizada em torno de decisões estratégicas que nunca foram plenamente explicadas, nem deliberadas publicamente. Este é o nosso problema central. Há mais de uma década que Moçambique vive um pouco sobre a promessa de que o gás vai transformar a economia. Essa promessa tem estruturado políticas públicas, expectativas econômicas e até a forma como o país se imagina no futuro. Embora analistas como Joseph Anlon defendam que o principal problema reside na existência de uma oligarquia ligada a Frelimo, que beneficia de acesso privilegiado aos recursos do Estado, Macamo considera que essa interpretação é insuficiente por reduzir um problema estrutural a uma simples questão moral de ganância individual ou de grupo. A forma de interpretar o problema, embora sedutora, também é insuficiente. Ela transforma um problema político profundo numa questão moral. Portanto, a culpa seria simplesmente de indivíduos gananciosos ou de elites corruptas. O problema é que explicações desse tipo podem ser emocionalmente satisfatórias, mas não ajudam a compreender o que realmente está em causa.
pois mesmo que esses oligarcas desaparecessem amanhã, o problema poderia continuar. Segundo este sociólogo, o verdadeiro drama moçambicano é a existência de uma autoridade que decide sem explicar as razões e fundamento das suas decisões. Num sistema republicano saudável, decisões que moldam o futuro econômico de uma nação são acompanhadas de explicações claras, de debate público e de justificações perante os cidadãos. Quando isso não acontece, a autoridade política vai continuar a exercer poder, naturalmente, mas sem prestar conta das razões das suas escolhas. Macam cita ainda o caso da Mosal como um exemplo desta desconexão, referindo que a possibilidade de perda de milhares de empregos tem sido tratada apenas como um problema entre investidores e o Estado, ignorando o impacto social sobre a população. O sociólogo conclui que enquanto o sistema político não for reformado para obrigar o poder a explicar-se e a responder pelas consequências das suas decisões, nenhuma política econômica será suficiente para colocar o país numa trajetória sustentável de desenvolvimento. Seguimos agora para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. O que é a cena? É tudo que é imperdível, que faz o coração bater mais forte. É o pulo que te levanta do sofá. A cena é o pacote acima. Recarrega teu último pacote mensal e assista o pacote acima. São 35 dias no clássico para vibrar com o Moçambola 2026. Válido de 15 de março a 30 de abril. Porque subir de nível é a cena. A cena é a cena, Joe. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Estamos de volta para a segunda e última parte deste jornal.
A participação das mulheres na indústria de mineração tem registrado avanços nos últimos anos, sobretudo com a revisão de políticas que anteriormente limitavam a presença feminina no setor. Ainda assim, persistem desafios ligados à inclusão efetiva e ao acesso a posições de liderança, segundo defendem especialistas e organizações que promovem o empoderamento feminino na indústria extrativa. A presidente da Associação de Mulheres na Mineração em África, Zenzi Natasha, foi participante convidada à cerimónia do lançamento oficial do Pelouro da Mulher e Comitê Técnico Mulher e Mineração na Câmara de Minas de Moçambique. Partilhando a sua experiência de trabalho no setor de mineração, esta dirigente afirma que as mulheres sempre estiveram presentes no setor, mas historicamente afastadas das áreas técnicas e dos processos de tomada de decisão. The challenges are really the same everywhere. It's more structural. Remember, not many years ago, it was actually illegal to be a woman in mining. So it was a law that was written, international labor law, that was written not to allow women in mining. And the intent was good because it was really to protect them. Nos últimos 20 anos, vários países começaram a rever essas normas, permitindo uma maior integração feminina. The challenges are that as much as it is now open for women to be part of the industry, they still face challenges such as not being included properly. Dados da mineração em larga escala na Namíbia indicam que apenas cerca de 20% dos trabalhadores do setor são mulheres, sendo que apenas entre 1 a 2% ocupam cargos de liderança. Apesar de reduzida, Natasha considera que a participação feminina tem vindo a crescer gradualmente, com empresas e governos a procurarem mecanismos para melhorar a representação das mulheres. Much of that also depends on us as women, because we don't willingly take on the opportunities when it's presented. Natasha sublinha ainda que no contexto africano, a presença feminina é muito mais expressiva na mineração artesanal, onde as mulheres podem representar cerca de metade da força de trabalho. What I shared today was really to bring in a very rounded perspective. It's very important when we talk about women in mining that we define the type of woman we're talking about. Are we talking about small-scale mining? Because that usually is actually a very large number, and that's across Africa. Small-scale mining, in Africa, about 50% of the small-scale, a little bit more than that, of the small-scale mining are female. Okay, then the one I was speaking to a lot of young women here. The other one is the professional woman in mining, the woman who's got the degree in geology, in engineering. That number is usually very small, and that number usually is the one that is not being attended to because they think, oh no, she's empowered, we mustn't listen to her. But that's the one you need because she has gotten steady and she can actually help the small-scale miner come up. And then what you're also finding is the woman in entrepreneurship. Para esta dirigente, o fortalecimento destas diferentes categorias pode contribuir para um ecossistema mais inclusivo, em que as próprias mulheres apoiem e promovam o empoderamento uma das outras dentro da indústria. E assim fechamos esta edição do Jornal da Noite. Somos muito gratos pelo calor da sua audiência, caros telespectadores. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã para mais atualização da informação. Boa noite. Thank you.